Você tá cansado de acontecer emergência atrás de emergência e toda vez você voltar a estacar zero e ficar devendo e não conseguir resolver a sua vida financeira? Então esse vídeo é pra você. Vamos lá. Meu investidor e minha investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Seu Dinheiro. Eu me chamo Thiago Sena, especialista em investimentos, credenciado na CVM, e eu vim aqui hoje falar sobre como montar um fundo de emergência de maneira rápida e definitiva. Aqui é para você que não aguenta mais toda vez acontecer uma emergência, uma coisa que você não estava prevendo e acabar gastando dinheiro que você estava planejando começar a investir, poupar para o seu futuro e coisas do gênero. Vamos resolver isso de uma vez por todas e começar a adiantar o seu processo. Se você é novo aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever clicando aqui no botão vermelhinho e ativar todas as notificações e começar a acompanhar todos os nossos conteúdos falando sobre finanças pessoais, mundo dos investimentos, como fazer o seu primeiro milhão e tudo isso de uma forma muito didática e simples de você entender. Mas vamos lá pro vídeo. Pois bem, se você tá afim de começar realmente a construir um fundo de emergência de maneira rápida e prática, eu quero te dar alguns conselhos que vão te ajudar muito nessa primeira etapa. A primeira coisa que você tem que ter em mente ao falar de criar um fundo de emergência é que ele precisa atender a algumas características muito relevantes, porque o maior erro que eu encontro hoje nos investidores que começam a falar de fundos de emergência, reserva de emergência e coisas do gênero, é focar em rentabilidade ao invés em quantidade financeira, porque esse é o tipo do dinheiro que não enriquece. Ele tá lá para te dar um colchão, para te dar segurança. Não adianta você ter 10 mil reais rendendo um pouco a mais se na hora que você tem emergência você vai usar esse dinheiro. É melhor você ter ele rendendo um pouco a menos e saber que ele está lá do que acontecer um momento de você precisar e o seu investimento acabou desandando. Então a primeira coisa que você precisa saber é: eu preciso manter investimentos seguros. Esquece a rentabilidade. A rentabilidade aqui não fala da gente. Não é onde você busca segurança que você busca rentabilidade, até porque a relação de risco-retorno ela baliza todas as relações dos investimentos. Se você quer mais retorno, você tem que correr mais risco. E o nosso objetivo aqui é reduzir o risco. Consequentemente, você deve reduzir suas expectativas de retorno. Até mesmo eu costumo falar, e eu te convido até a assistir esse vídeo falando de reserva de emergência, que até uma poupança pode servir de reserva de emergência, desde que você tenha clareza de que não é para ter somente essa poupança compondo uma reserva. Existe uma estratégia por trás que eu comentei naquele vídeo, então vá lá, assista, que vai te ajudar muito nessas características peculiares do investimento. Mas o segundo ponto que a gente tem para falar aqui sobre essa montagem de um fundo é você sair da falha da organização financeira do orçamento. Ah, Thiago, eu odeio falar de orçamento, é muito ruim. Eu sei disso. Eu também não gosto e não faço orçamento. Agora, a noção que você tem que ter, o que eu faço na minha gestão financeira, é o seguinte cenário. Você precisa ter uma lógica de utilização de capital. Você tem que entender que o valor que você recebe do seu trabalho, ele não é 100% para consumo. Se você continuar fazendo isso, você não consegue ter um fundo de reserva. Você não consegue sair desse estágio que você está agora, que é quase uma areia movediça. Você tenta, cava e não sai do lugar. A primeira coisa que você deve fazer é fazer uma distribuição orçamentária entre os três principais grupos orçamentários. O primeiro são os gastos essenciais. Óbvio que aqui eu vou dar um exemplo de número, mas não se atenha a isso porque cada pessoa tem uma necessidade, uma situação diferente. Então a gente precisa adaptar a sua realidade. Mas em geral eu vou trazer aqui um exemplo médio de uma pessoa normal que pode aplicar dessa forma. Então quando você tem os gastos essenciais, esses gastos são focados em o que você precisa para a sobrevivência. E quando eu falo sobrevivência é moradia, alimentação, transporte, coisas que sem isso você não consegue viver. E aqui você precisa ter um cuidado, porque muitas vezes você acha que pedir o iFood à noite é alimentação. Não é. A alimentação é o mercado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o que é gasto essencial, ou seja, o mínimo necessário para você sobreviver, é pagar suas contas, água, luz, telefone, Netflix não é essencial. Agora, tua internet, telefone de casa, sim, sem isso você não se comunica com as pessoas, tudo bem, beleza. Então, quanto é o tamanho do seu orçamento para esses gastos essenciais? Ou seja, seus gastos fixos que não tem volta, além, obviamente, do variável da alimentação, mas isso é muito próximo, muda um pouco um mês do outro, mas não muda tanto ao longo dos meses. Em média, pessoas em um padrão de vida aceitável, um padrão de vida natural, tendem a disponibilizar 50% do seu salário, da sua renda total, para gastos essenciais. Você pode, a depender do seu momento, você tem menos comprometimento, usar menos do seu orçamento, ou até mesmo se você é o provedor principal da sua família, aumentar um pouco esse consumo de gastos essenciais.
mas em média, metade da sua renda total pode ser destinada sem nenhum problema para isso. O segundo grupo é o grupo dos gastos de lazer, os gastos de estilo de vida. Aí sim vai entrar o iFood, aí sim vai entrar Netflix, aí vai entrar a sua saída, aí vai entrar aquela cervejinha. É nesses gastos de lazer que entra o estilo da sua vida. E isso não deve ultrapassar normalmente mais de 30% da sua renda total. Você pode, obviamente, mexer para que desses 80 somado entre essenciais e estilo de vida, você organiza de outra forma? Pode, não tem nenhum problema. Mas é importante você lembrar que, em média, essas coisas somadas não devem ultrapassar 80%. E ainda tem um outro detalhe, tá? Suas compras no cartão de crédito, aquelas compras parceladas, elas já devem entrar exatamente nesse estilo de vida para que você projete a redução da sua renda. Porque se você já parcelou, quer dizer que no próximo mês você já não tem o mesmo orçamento disponível. Muita gente acha que limite de crédito é renda e não é. Na hora que você entende isso, você já separa esse processo, você já coloca dentro do seu cálculo de estilo de vida e reduz a quantidade que você tem para gastar nesse próximo mês, porque você limita o valor desses consumos dentro da sua faixa salarial, dentro da sua renda total, quando você soma tudo aquilo que você ganha, tá? Lembra que às vezes você pode ter uma mesada, você pode ter uma renda extra, um outro negócio, uma parceria, tudo isso se soma para chegar ao total da sua renda mensal. E aí sobra o último cenário. O último ponto é os nossos gastos em investimentos. Esses gastos de investimentos, o ideal é que fique próximo de 20%. Mas, obviamente, você pode reduzir um pouco para 10% no começo, enquanto está um pouco mais apertado, organizando a sua vida. E se você puder subir até 30%, você enriquece muito mais rápido. Mas tudo, obviamente, adaptado à sua realidade. Não precisa seguir na pedra o que eu estou falando aqui, dos 50, 30, 20. Use a sua realidade, mas essa noção ajuda muito a você entender o impacto e o peso de cada um e o porquê a gente pensa dessa forma. Então, você seleciona em torno de 20% da sua renda total para investimentos. Investimentos pensando no seu futuro, na sua vida, em quem você deve ser daqui para frente. Como assim? Os próprios investimentos entram nessa conta. Um curso de desenvolvimento entra na sua conta. Se você está pensando em trocar de carreira e faz algum treinamento específico, entra nessa conta. Tudo aquilo que vai fazer você ser uma pessoa mais próspera no futuro deve entrar nessa conta de investimentos. É o que eu acabo falando às vezes, que nem é só os seus gastos de investimentos, mas sim os seus gastos de futuro, aonde a sua versão no futuro vai ser melhor do que você é hoje. Então esses investimentos, eles devem fazer parte do seu cálculo orçamentário. E aí vem o terceiro ponto dessa forma de você montar uma reserva, que nada mais é do que você inverter o ciclo de consumo. Quando você deixa de ganhar, gastar e ver o que vai sobrar e passa a ganhar, fazer sua gestão orçamentária, investir no seu futuro, e o que sobrar você destina aos seus consumos de essenciais e de estilo de vida. Essa terceira mudança faz total diferença na vida financeira de uma pessoa, e eu tenho certeza, eu te provoco que se você botar em prática, você vai conseguir juntar dinheiro e começar a construir a sua reserva de emergência. O quarto ponto para a gente começar a fazer isso de forma muito prática e rápida, nada mais é do que você passar a focar mais em investir do que gastar. Não tem jeito. Se você segue só páginas de consumo no seu Instagram, nas suas redes sociais, a sua mente vai ser destinada a gastar dinheiro. Se você começa a acompanhar conteúdos de gestão financeira, de orçamento, de investimentos, e inclusive eu te convido a me seguir lá no Instagram, no @thiagosena, você vai sim começar a ser familiarizado, a acompanhar conteúdos nessa área, e a sua mente vai entender que você não deve estar procurando gastar mais, e sim construir um futuro mais sólido para você e sua família. E aqui eu não estou falando de mesquinhez, eu não estou falando de avareza, eu estou falando de construção de patrimônio, de dar à sua família uma condição de vida que provavelmente nem os seus pais deram, mas você é capaz de transformar isso utilizando todo o conteúdo de investimentos e finanças pessoais ao seu favor. Então a primeira coisa que você deve fazer é mudar como você está se relacionando com esses conteúdos. Você só fala de compras ou você começa a falar também de poupança? Você só fala de trocar de carro ou você fala de construir uma reserva de emergência? O nosso ambiente define quem somos. Então mude o ambiente para também começar a mudar o que você tem pensado. E no final, o nosso último e quinto conselho para você fazer isso de forma rápida é o seguinte: você deve bloquear a chance de que você se sabote. Como assim? Use ferramentas automáticas ao seu favor. Então, como eu falei ali no tópico anterior, de mudar a ordem de consumo, de ao invés de gastar o dinheiro que você ganhou para ver se depois sobra e aí faz alguma coisa com esse dinheiro, programe uma transferência automática da sua conta corrente
para a conta da sua corretora. Se você ainda não tem, abra uma conta da corretora. Eu fiz um vídeo aqui comentando sobre as corretoras de valores para você entender um pouquinho mais. É super tranquilo e abrindo uma conta lá, você faz uma transferência programada todos os meses, muito próximo ao dia que você recebeu a sua renda. Se você tem uma chance de dar um atraso, dê uma folga maior de uns 2-3 dias, mas se você recebe sempre no mesmo dia específico, coloque um dia depois, porque aí assim que o dinheiro vai cair na sua conta, você já vai transferir automaticamente para sua corretora um valor muito próximo do que você pretende guardar. Você já fez o seu orçamento, você já se organizou, já sabe que você vai poupar 100, 200, 500, R$1.000 por mês? Não importa o valor, programa essa transferência para você não se sabotar, porque na hora que cai o dinheiro na sua conta, você abre lá o celular, vê o valor e fala assim, eu vou fazer tal coisa, você começa a fazer planos, isso tá te sabotando, você tá começando a direcionar esse dinheiro para outras coisas que não faziam parte do seu orçamento. Agora, quando você deixou programado, na hora que você abriu o seu celular, a transferência já foi feita, o dinheiro já não está nem mais na sua conta corrente. Foi direcionado para sua conta da corretora e aí você vai lembrar de fazer seus investimentos. Então isso ajuda muito a você transformar de forma prática a construção do seu primeiro fundo de emergência. Agora eu quero te perguntar, esses 5 conselhos que eu te dei agora, você vai botar em prática? Se você não botar em prática, você vai continuar onde você está agora, não vai resolver a sua dor. Então, se você quer realmente mudar a sua forma, comece pondo em prática aquilo que você assiste. Dê uma pausa nesse vídeo, se quiser volta nos tópicos e acompanhe, inclusive da parte mais prática, que é o nosso tema número 1. Tem esse vídeo aqui falando sobre reserva de emergência, que eu detalho todas as características sobre como fazer a melhor definição do produto de investimento para você, mas anote e siga esses passos. É fazendo isso mês após mês que você cria uma mentalidade forte voltada a prosperar e enriquecer. Esse é o meu conselho primordial. Sem fazer na prática, você vai continuar na mesma situação e eu não quero isso de você, porque a minha vida mudou fazendo exatamente isso que eu acabei de te dizer. Então eu te convido a fazer um comprometimento público, deixando aqui nos comentários se você topa, se você vai pôr em prática esses 5 conselhos e também, se ficou qualquer dúvida, o espaço é aberto para você perguntar para mim, tirar alguma dúvida sobre reserva, o que não ficou tão claro para você, eu vou te ajudar sem nenhum problema, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. O vídeo de hoje fica por aqui e a gente se vê na semana que vem. Valeu!